Olá, meus amigos. O tempo é o senhor da razão. Nada, ninguém escapa ao seu julgamento. Hoje, passados quase 5 anos e uma pandemia global, sobram razões para afirmar que o impeachment de Dilma Rousseff foi a maior roubada da história. Acabou sendo péssimo, verdadeira maldição para os próprios empicheiros e, sobretudo, claro, para o conjunto do país. Só trouxe benefício para alguns grupos. Com tanta gente voltando a falar de impeachment, necessário um balanço de danos e ganhos da deposição da petista. Vamos lá então. Os maiores beneficiários são óbvios. Um é o setor agroexportador. Ele ampliou muito as suas fronteiras e receitas com o retrocesso da política ambiental e de direitos indígenas das gestões petistas. Também beneficiários são Bolsonaro e seguidores. Ganharam o governo do país no vácuo da cassação de Lula em 2018. Porém, os mais favorecidos são os militares. Voltaram ao poder pelo voto, sem fazer força, surfando como heróis na tremenda onda de desestabilização política gerada pelo processo contra Dilma. Para o Brasil, a turbulência do impeachment teve efeito de uma calamidade. Segundo dados do IBRE, da Fundação Getúlio Vargas, os 2 anos do impeachment, 2015 e 2016, o impeachment começou em meados de 2015 e terminou em meados de 2016. Bom, esses 2 anos registraram a maior recessão da história do país, quase 7% no acumulado. A queda de Dilma vai superar com folga a pandemia da Covid em devastação econômica. Isso é fato. Ano passado, a queda do PIB foi de 4,1% e este ano todas as previsões são de crescimento. Então, a contas feitas, a recessão pandêmica será muito menor que a do impeachment. Aliás, gente, a crise no biênio do impeachment é que afundou o PIB da década encerrada em 2019. Segundo o IBRE, a última década foi a mais perdida entre as décadas perdidas no Brasil. O mais baixo índice de crescimento médio anual da história. Apenas 0,3%. Se a gente tirar os efeitos da pandemia, ou seja, a queda atípica do ano passado, o índice médio sobe a 0,7%. Mesmo assim, descontando a pandemia, a década do impeachment continua sendo a pior de todas. Alguém pode argumentar que a crise de 2015 e 2016 foi provocada pelo mau governo e não pelo impeachment. Ou seja, a queda de Dilma seria consequência e não causa da crise. Isso é falso, não é plausível. Apenas 5 vezes em 100 anos o PIB brasileiro afundou mais de 3%. Isso é uma excepcionalidade, ponto fora da curva. E nas poucas vezes que ocorreu, o tombo foi provocado por um evento extraordinário ou medida excepcionalíssima, de impacto muito forte. 2 exemplos. No ano passado, a queda de 4,1% na economia se explica pelas medidas de controle da pandemia. Em 1990, início do governo Collor, a queda atípica de 4,3% foi provocada pelo confisco da poupança. Nos 2 últimos anos de Dilma, não houve nenhuma medida dramática ou extrema. O evento extraordinário, nesse período, foi o processo político de afastamento da presidente, bem mais turbulento, controverso e tenso que o de Collor. O dinheiro, é bom lembrar, gente, ele tem ojeriza a confusão, incerteza, insegurança, imprevisibilidade. O impeachment também fez vítimas políticas. E as maiores, por incrível que pareça, gente, talvez não sejam os empichados. Pelo andar da carruagem, a essa altura,
Os petistas podem dar a volta por cima. Lula deve ter julgamentos anulados. O PT tem boas chances de ir ao segundo turno presidencial e, com isso, manter aí uma boa bancada na Câmara. Eles são os rivais favoritos de Bolsonaro, o que não é pouca vantagem. Não. O Planalto tem poderes para induzir o cenário eleitoral dos sonhos do presidente. Então, com o apoio a adversário, as perspectivas petistas são, pelo menos, razoáveis. Os mais prejudicados no frigir dos ovos, os prejudicados pelo impeachment, estão sendo os pais da criança. A deposição de Dilma foi liderada por partidos como o PSDB, veículos de comunicação como o Globo e o Antagonista, empresários e entidades como Fiesp, movimentos sociais como o MBL. Todos liberais, representantes do centro e da direita. Eu não tenho dúvida de que, se a Dilma terminasse o mandato, Aécio ou outro da mesma turma teria sido eleito em 2018. Esse era o resultado natural na lógica do embate PT versus PSDB, que vigorou por várias eleições até ser quebrada pelo impeachment. Hoje, os empicheiros, melhor, ex-empicheiros, estão comendo o pão que o diabo amassou nas mãos do governo que ajudaram a eleger. Bolsonaro briga publicamente com a esquerda, mas de forma retórica, de boca, para forçar a polarização eleitoral com o PT. Mas os alvos reais, os alvos dos seus ataques para valer, são os liberais da direita. O presidente está massacrando os ex-aliados. Por exemplo, ele não só bate na Globo publicamente para tirar audiência da emissora, como ainda canaliza dinheiro e apoios para os concorrentes. Ele, o presidente, cuida de esvaziar candidaturas direitistas, como a de Dória, cooptando partidos e caciques. A estratégia de Bolsonaro é clara. Ele está minando a força dos liberais para consolidar hegemonia no campo da direita e se posicionar como única alternativa à esquerda. Bolsonaro, vocês não tenham dúvida, ele não vai dar escolha aos empresários, aos militares e à classe média. É ele ou o PT. Tal estratégia coloca os ex-empicheiros entre a cruz e a caldeirinha, espremidos entre o lulismo e o bolsonarismo, entre PT e militares. O que farão em 22? O impeachment foi um golpe contra o regime democrático. E um golpe sujo, baseado em ódio, manipulação, falsidades. Só podia dar no que deu. Eu sou Raquel Faria e agradeço a audiência de vocês. Não deixe de dar likes e compartilhar. Espero todos no próximo post. Até logo.